Amém. Glória a Deus. Mais uma vez, aos irmãos que vão acompanhar através dessa live. Só está encostadinha nessa porta, irmão, por favor. Os irmãos que vão acompanhar na live, aos irmãos aqui na igreja que estão presentes. Estamos aqui mais uma vez para transmitir a palavra de Deus. Lembrando você que está assistindo essa live e é da cidade de Barretos, não fique só na live não, né? Nós estamos agora no culto das 14 horas, mas também tem um às 19h30, né? Se você pode estar aqui, não deixa de estar, né? Segunda-feira nós estamos vivendo um propósito abençoado do tanque de Betesda. Deus colocou no meu coração de orar para o fim da paralisia financeira, ou seja, a Bíblia diz em João 5 que havia um tanque chamado Betesda, né? Que os anjos eles desciam ali e agitavam as águas, e as pessoas que entravam ali dentro saía curada. Então eu estou na segunda-feira orando nessa fé, e as pessoas que estão aqui na igreja, que vão estar recebendo um pedido de oração, vão mergulhar nas águas, e daqui a pouco eu vou estar descendo lá embaixo e vou estar agitando as águas como os anjos faziam, né? Deus me deu essa responsabilidade para a glória dele, né? Ele me colocou nessa responsabilidade como anjo da reunião de segunda-feira. Então eu vou estar descendo e vou estar agitando as águas para que toda paralisia financeira venha cessar. Então você que pode estar aqui, você que é da cidade de Barretos, não fique só aí na live, no conforto, não. Venha batalhar também pela fé, né? O nosso endereço na cidade de Barretos é a rua Tenente Afonso Câmara Filho, o número é o 29, é o Jardim Califórnia, né? É a segunda igreja da Graça de Barretos, mais conhecida como Igreja do Barretos 2, tá bom? Mas vamos à palavra de Deus. Estou falando hoje sobre a inconstância, né? A inconstância tem feito muitas pessoas parar no meio do caminho. O que é uma pessoa inconstante? É uma pessoa que o próprio nome já fala, ela não tem firmeza no seu propósito, né? Uma hora ela está firme, começa bem, aí o que acontece? Ela para no meio do caminho. E tem muita gente assim, que começou bem, que começou na fé, mas ela não ficou firme, ela foi inconstante. Uma hora ela quis, outra hora ela já não quis mais. Infelizmente na igreja está cheio de pessoas assim. A gente pode observar que tem pessoas que elas estão firmes na igreja durante um tempo. Aí acontece alguma coisa, o que acontece? A pessoa se afasta. Aí daqui a pouco ela volta de novo. Ou seja, é uma pessoa que não tem firmeza, é uma pessoa inconstante. E se a gente quiser chegar em algum lugar, se a gente quiser alcançar os nossos objetivos, eu falei hoje de manhã, nós não podemos ser pessoas inconstantes. Por que que não? Porque nem tudo que a gente quer, na verdade 100% do que a gente quer com Deus não vai acontecer na hora que a gente espera, não vai acontecer no tempo que a gente espera. Às vezes acontece de uma maneira rápida, às vezes demora. Eu falei hoje de manhã que tem oração que Deus, Ele leva um tempo para responder, né? Tem oração que Deus responde instantaneamente. Vamos supor que a pessoa está diante de uma situação difícil, ela está diante de um assalto, ela está diante de um acidente, ela está precisando de um socorro rápido.
Claro que essa oração Deus vai ouvir rapidamente. Mas vamos supor que a pessoa está buscando algo das mãos de Deus. Isso vai levar um tempo para acontecer. Às vezes a pessoa está buscando a porta de um emprego, e já tem um tempo que a pessoa está buscando por isso. E ela tem orado. E ainda não aconteceu. Mas vai acontecer. Isso se a pessoa ela for uma pessoa constante. O que é uma pessoa constante? Ela está direto ali no mesmo propósito, na mesma fé. Infelizmente, já não é de hoje que acontece isso, né? Se a gente for ler a Bíblia, a gente vai ver que o povo de Deus, eles eram assim. O Elias mesmo, diante dos profetas de Baal, ele deu bronca no povo. Ele falou: olha, até quando vocês vão ficar divididos entre dois pensamentos? Até quando vocês vão ser inconstantes, né? Se Deus é Deus, serve a Ele. Se Baal serve o Baal, mas toma uma decisão. Você vê que desde antigamente, na época dos antepassados, já era assim. Por isso que muitas pessoas perderam a oportunidade de alcançar grandes vitórias na sua vida. E hoje não é diferente. Às vezes muita gente não tem alcançado nada porque não é inconstante. Uma hora ela quer, outra hora ela não quer. Uma hora ela quer uma coisa, outra hora ela quer outra. Deus não pode trabalhar na vida de uma pessoa assim, né? Olha o que a Bíblia diz em Tiago. Tiago capítulo 1. O Tiago fala do ânimo dobre. O que é uma pessoa de ânimo dobre? Numa linguagem mais atualizada está mente dividida, coração dividido. Então, o que é uma pessoa de ânimo dobre? É uma pessoa dividida. É uma pessoa que não está nem lá e nem cá. Meu Deus do céu, aí. Infelizmente, hoje em dia acontece muito isso. Tem gente que ela está meio mundo, meio Deus. Sexta-feira ela está no forró, domingo ela está no culto. Não pode ser assim. Jesus, ele disse que as nossas palavras têm que ser sim, sim e não, não. Você vê que Jesus, ele fala um não. Que jeito que Jesus fala sim e não? Aquele não mesmo. Porque tem gente que fala não, mas querendo sim. Tem outros que falam sim, querendo não. Infelizmente, Deus não pode trabalhar na vida de pessoas assim, né? Capítulo 1, versículo 8. Mas vamos ser sinceros, até para a gente que é ser humano, é difícil a gente lidar com pessoas assim, não é? Não sei se você que está aqui ou você que me assiste, você já trabalhou com pessoas assim. A pessoa uma hora ela quer uma coisa, hoje ela quer uma coisa, ela está naquele fogo, naquele gás. Aí quando é amanhã ou depois, ela já não quer mais. É difícil você lidar com pessoas assim. É difícil. Você vê que para a gente que é ser humano se torna difícil. Você imagina para Deus, né? Diz assim, Tiago 1,8. Ele começa dizendo assim: o homem de ânimo dobre é inconstante em todos os seus caminhos.
Ele começa dizendo o quê? Que uma pessoa de ânimo dobre, ou seja, uma pessoa dividida, a vida dela é ser uma pessoa inconstante. E, irmão, e vou ser sincero com você, o inconstante ele sofre muito na vida. Porque ele fica dando volta, né? Ele fica dando volta em círculo. Porque ele não tem, a vida do inconstante não tem fim. Não tem uma meta. Tem o começo, mas para no meio. Não tem o fim. Você vê que tudo tem um começo, tem um meio e tem um fim, não é? O dia começa 6 horas da manhã, correto? Hoje não, hoje o dia está começando até mais cedo, 5 horas o sol já está aí, né? Mas você vê, o dia começa cedo, termina 6 horas da tarde, 6:30 da tarde, vai embora. Vem a noite acaba. Tudo tem um começo, o meio e o fim. O dia começa de manhã, depois é tarde que é o meio e a noite que é o fim. Tudo tem, meu irmão. O ser humano também tem. A gente teve o nosso começo, que é quando a gente nasceu. Temos o nosso meio, que é quando a gente vai se tornar adulto. E temos o nosso fim, que a gente vai envelhecer e vestir o paletó de madeira, né? Ou seja, você vê que todo mundo tem o seu meio, tem o começo, o meio e o fim. Mas o inconstante, irmão, a vida dele é uma vida bagunçada, porque está tudo no meio do caminho. Quantas pessoas que começaram fazendo um curso, parou no meio? Quantas pessoas que começaram bem, às vezes, num projeto, ela parou aonde? No meio. Ou seja, ela não acaba. A vida do inconstante é uma vida inacabada. É tudo pela metade. Agora eu pergunto, como que Deus pode fazer alguma coisa na vida de alguém assim? Não pode, irmão. E às vezes a queixa de muita gente é essa: minha vida não muda, minha vida não vai. Mas será que a pessoa ela é uma pessoa definida? Ou ela é uma pessoa, vamos assim dizer, inconstante? Por exemplo, a igreja, quando nós fazemos um propósito, uma campanha, irmão, tem pessoas que ela não sabe nem o que pedir na oração. Por exemplo, hoje nós estamos vivendo o propósito de segunda-feira. Tem gente que nessa segunda-feira ela coloca uma coisa, na outra segunda-feira ela vai por outra. Ela não tem algo definido. Aí tem muita gente que tem a queixa, né? Ela fala assim: poxa vida, eu estou fazendo a campanha e não está resolvendo nada. Mas, meu irmão, será que a pessoa realmente ela traçou o alvo e ela está indo até o fim? O Davi, ele disse isso uma vez. Ele falou assim: eu perseguia os meus inimigos até alcançar. Ele não parou no meio do caminho. Ele tinha algo certo. Agora tem muita gente que não tem algo certo na vida. Tem gente que, se você perguntar para ela o que ela quer da vida, ela nem sabe. Não sei. Minha vida está do jeito que Deus quiser. Não tem que estar do jeito que Deus quiser. Aliás, corrigindo, principalmente tem que estar da maneira que Deus quer, claro, tem que estar na vontade de Deus, mas a gente tem que saber também como a gente quer estar. Tem gente que hoje
pede uma coisa, amanhã já pede outra. Por isso que nada alcança. Por isso que não alcança nada. Porque eu acho que tem pessoas que nem ela mesma entende o que ela quer. Hoje ela quer uma casa, amanhã ela quer a porta de um emprego, depois da manhã ela quer mudar de casa, ela quer mudar de cidade. Hoje ela quer trabalhar na Coca-Cola, amanhã ela quer trabalhar na sorveteria, depois da manhã ela quer abrir uma pastelaria. A pessoa não sabe o que quer, irmão. É um rolo brabo. É claro que a gente tem coisas a pedir a Deus, mas nós temos que aprender a traçar uma meta, aquilo que a gente quer mesmo. Eu falei hoje de manhã, eu falei, irmãos, vocês vão colocar o pedido nas águas, mas coloca o mesmo pedido toda segunda-feira. Aí quando você alcançar aquilo, você parte para outra coisa. Mas tem gente que é um rolo brabo, irmão. Na segunda ela coloca uma coisa, na outra segunda é outra. Uma pessoa inconstante. Deus não pode trabalhar na vida de alguém assim. Olha o que a Bíblia diz lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, o versículo 1. Atos capítulo 2. Se a pessoa for uma pessoa inconstante na vida, irmão, ela vai viver uma vida sem rumo. É difícil até de você conversar com a pessoa assim, porque ela é uma pessoa incerta. É uma pessoa incerta. Hoje ela fala uma coisa, amanhã ela fala outra, né? Hoje a pessoa tá gostando do Joaquim, amanhã tá gostando do Antônio. Aí depois da manhã tá gostando do Aladim. Aí depois da manhã tá gostando do Girafales. A pessoa não tem, nem ela sabe. Aí, irmão, fica difícil. Fica não só na vida sentimental, mas em tudo. Hoje a pessoa quer ser médico, amanhã ela quer ser veterinário, depois ela quer ser esteticista, depois ela quer ser não sabe mais o que. Irmão, Atos capítulo 2. Uma vez eu, conversando com o irmão, obreiro, né? Um companheiro meu de trabalho, eu perguntei assim para ele, irmão, você sabe qual é o seu chamado? O irmão não soube me responder. Como que eu sei o que é o meu chamado? É aquilo que vai arder no meu coração. Por exemplo, como é que eu sei que o chamado de Deus na minha vida é para pregar? Desde quando eu entrei na igreja, a primeira vez, uma das primeiras vezes, eu era garoto ainda, desde das primeiras vezes que eu pisei o pé na igreja, esse desejo já nasceu no meu coração. E eu coloquei no meu coração, eu vou ser um pregador. É chamado de quem? De Deus. A pessoa sabe, irmão. É algo certo. Meu Deus. É algo certo, que a pessoa tem certeza. Agora tem gente que você
questiona ela: irmão, o que você quer da vida? Ela nem sabe. Ou às vezes, para fugir do assunto, ela vai falar assim: está nas mãos de Deus. Não está nas mãos de Deus. A vida é sua. Não, o que Deus quiser para mim eu quero, mas e você? Você quer o que da vida? Né? Atos capítulo 2, versículo 1. Diz assim, e cumpriu-se o dia de Pentecoste, e estava todos reunidos no mesmo lugar. Ou seja, eles estavam reunidos fazendo o quê? Buscando o quê? A promessa que Jesus havia feito, para que eles não se ausentassem de Jerusalém, mas esperassem pela promessa. E que promessa que era aqui? O Espírito Santo. Então, o objetivo deles aqui era qual? Qual que era a oração deles? O Espírito Santo. Eles estavam buscando o Espírito Santo. Mas você percebe uma coisa, eles estavam reunidos aonde? No mesmo lugar, irmão. A Bíblia não fala quanto tempo levou para essa promessa se cumprir. Mas ela se cumpriu. Levou um tempo para acontecer. Mas eles estavam onde? No mesmo lugar. Irmão, tem gente que não para em lugar nenhum. Tem gente que quer crescer na vida, quer crescer no ministério, na igreja, quer crescer na empresa, mas não para. A luta vem, o problema vem, a perseguição vem, a luta, né? As coisas vêm para atrapalhar, ela desiste. Irmão, em que igreja que você está? Bom, agora eu estou na igreja do A, e lá eu vou ficar firme. Fica nada, fica 2, 3 meses. Daqui a pouco, irmão, que igreja você está? Eu estou na igreja do F. A pessoa não tem lugar certo, irmão. É uma pessoa o quê? Indecisa na vida. E para a promessa de Deus se cumprir na sua vida, irmão, você vai ter que ser uma pessoa. Você vai ter que ser uma pessoa decidida. Você vai ter que ser uma pessoa constante no que você faz. Porque tem coisas que vão levar tempo para acontecer. Tem coisas que vão levar tempo para se cumprir, irmão. Eu recebi o chamado de Deus ainda garoto, mas isso levou tempo para que eu esteja aqui hoje. Levou anos de oração, de perseverança, estudo, né? Conhecimento bíblico. Não é rápido. Mas e se eu não ficasse no meu propósito? Se eu não fosse constante, iria se cumprir? Não iria, meu irmão. É o que muitas pessoas às vezes não entendem. Ela quer que a promessa se cumpra, mas ela não quer ficar no mesmo lugar. Ela não tem parada, ela não tem lugar certo. Ela não tem um lugar fixo, ela não tem uma estabilidade. Por isso que não vai conseguir nada, meu irmão. E infelizmente, se a pessoa não for uma pessoa constante, nem a salvação ela vai conseguir manter. Porque Jesus disse que aquele que perseverar até o fim vai ser salvo. Só persevera quem é o quê? Constante. Amém? Esse povo aqui, Atos 1, você está no 2, volta no 1.
Eles estavam de que maneira? Eles estavam perseverando. E a Bíblia não fala assim quanto tempo durou. Atos 1, verso 14. Mas a promessa veio. Em outras palavras, o que eu quero que você entenda? Deus não vai falar a data que Ele vai te abençoar. Não vai. Esse negócio do pregador marcar a data para Deus fazer a coisa, o milagre na sua vida, isso não existe. Não, irmão, vem hoje na segunda-feira, porque é hoje que você vai ser abençoado. Eu não faço isso, tá? Se você que me assiste espera isso da minha parte, você não vai ter. Não, vem hoje porque é hoje o dia do seu milagre. Eu não faço esse tipo de coisa. Por que que não? Porque isso é antibíblico. Deus não marca datas, aliás, Deus marca datas para nos abençoar, mas Ele não fala. Porque vamos ser honestos, o ser humano é ansioso, ou não é? Fala para mim que você vai me dar uma coisa para você ver. Eu estou falando de mim para não falar de ninguém. Me promete algo. Ah lá, a irmã já falou misericórdia. A irmã sabe que eu cobro. Me promete algo que você vai ver. Me promete algo que você vai ter que me aguentar. Ou seja, irmão, mas não é só eu. Eu não estou sozinho nisso não. O ser humano é assim. Então, se Deus ele fosse falar o dia que vai fazer algo na nossa vida, irmão, a gente não se aguentaria de tanta ansiedade. Deus sabe disso, que nós temos essa fraqueza. Então Deus não vai falar quando que vai acontecer. Mas a certeza que nós temos que ter dentro do coração é essa: vai acontecer. Isso é, se a gente for de que maneira? Constante. Porque se você for inconstante, irmão, não vai. Né? Atos 1, 14. Diz assim: e todos estes iam embora. É assim que está escrito? Não, né? E todos eles faziam o quê? Perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres, Maria, mãe de Jesus, e com os seus irmãos. Eles perseveraram. Mas o que eles buscavam aqui? O que aconteceu em Atos 2. A descida do Espírito Santo. Eles buscavam o Espírito Santo, eles buscavam a promessa que Jesus havia feito: ficar em Jerusalém até que do alto venha o poder de Deus. Jesus falou com os discípulos: eu vou para o Pai, preparar-vos lugar, mas enviarei a vós o Consolador. Mas isso não aconteceu do dia para a noite. Eles tiveram que ser constantes. Eles tiveram que ser perseverantes. E é isso que eu quero que você entenda: que se você não for uma pessoa constante no seu caminho, não espere resultado nenhum. Se você é uma pessoa que começa e deixa as coisas na metade, não espere alcançar nada, porque você não vai alcançar. Vixe, é isso. Não espere. Amém? Então seja uma pessoa constante. Seja uma pessoa firme, né? 1 Coríntios. Nossa, pareceu raio que caiu agora. Assustei, hein? Não está nem
chovendo. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58. 1 Coríntios 15, 58. Teve uma irmã hoje cedo que eu falei, ela ficou espantada, mas é isso mesmo. É o capítulo 15 de Coríntios, ele é grande. Capítulo 15, versículo 58. Olha só. Olha o que ele diz. Diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constante, e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Ou seja, irmão, se aquilo que você está buscando está de acordo com a vontade de Deus, o seu trabalho não é em vão. Ministro, será que foi em vão eu vim aqui hoje à tarde, num sol quente lascado desse? Se o que você está buscando está na vontade de Deus, não é em vão. Nada do que você faz para Deus é em vão. E se você for uma pessoa firme e constante, você pode ter certeza que o resultado ele vai vir. O resultado ele virá. Amém? Então seja uma pessoa constante, tá bom? Não pare no meio do caminho, não deixe as coisas na metade, tá bom? No nome de Jesus. Aos irmãos do Facebook, da rede social, nós vamos encerrar aqui. Deus abençoe, fique com essa palavra, tá? A gente aqui na igreja continue, mas que Deus abençoe você e fique com essa palavra no nome de Jesus.